Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso curso de SEO Mão na Massa, parte 8. Para você que está chegando por esse vídeo aqui e não acompanhou os vídeos passados, recomendo que você volte um pouquinho e dê uma olhada nos outros vídeos ali, para você entender bem aí todo o propósito desse curso e ficar por dentro de tudo que já foi conversado, ok? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho com as notificações, clica nele lá. Tá? E caso no final dessa aula, ou no final de qualquer outra aula, se tiver ficado com dúvida, use o campo de comentários aí desse vídeo ou do site para você retirar suas dúvidas, tá? Vou ficar muito feliz em receber a tua dúvida e tentar te ajudar, beleza? Nessa aula, a gente vai continuar falando de ferramentas, tá? Na aula passada eu comentei lá que tem uma das ferramentas que eu comentei foi o do Google Search Console. E eu falei que não poderia deixar de falar dessa ferramenta, porque para mim é uma das ferramentas mais importantes para você que está querendo começar com SEO. Abraça essa ferramenta porque ela vai ser, cara, o teu canal de comunicação com o Google. Tá? Através dela você vai se comunicar com o Google e passar toda a tua demanda gerada pelo teu site, ali você vai passar através dessa ferramenta. Tá? Então é importantíssimo a gente falar dessa ferramenta e por isso que eu determinei que essa aula seria ainda falando sobre essa ferramenta. Então, vamos lá? Vamos colocar a mão na massa? Viemos aqui para isso, né? Então vamos lá. Eu abri aqui o meu Google Search Console e eu comentei na aula passada que você precisaria criar uma conta. Na verdade, uma conta que você precisa criar é uma conta do Google, tá? Pode ser ali a conta que você usa para o Gmail e tal. Se você é uma agência de marketing digital, você pode, inclusive, aqui, cadastrar todas as suas contas, todos os seus clientes. Você pode colocar todos os clientes aqui, tá? Todos os clientes que você vai fazer a otimização, enfim, ou que você queira cadastrar, você pode cadastrar todos em uma única conta, tá? Se você for cadastrar um projeto apenas, não tem problema. Você vem aqui, clica aqui em adicionar propriedade, tá? Você tem duas formas de adicionar. Essa forma aqui é um pouquinho mais complicada, você tem que entrar lá no teu CPN, adicionar uma linha de código lá, do tipo CNAME, se eu não me engano, tá? É uma entrada na zona de DNS do teu servidor. E tem essa forma aqui que ela é mais simples, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que fazem. Aqui você vai ter que colocar https://www.claims, vou botar aqui teste.com.br. Eu não vou colocar o claims, por quê? Porque o claim já está verificado, então ele não vai dar a mensagem que eu quero que ele dê ali para vocês. Então imagine que esse aí seja o teu site, caso ele não seja uma conta verificada aqui pelo Google Search Console, ok? Importante você observar um ponto aqui, ó, que eu estou colocando HTTPS, tá? Então se o seu site não tiver certificado de segurança, ou seja, esse cadeadinho aqui que diz que o teu site é um site seguro, se você não estiver usando, você vai usar o HTTP. Tá? Se você estiver usando o certificado, ou você, para garantir que você não vai ter problema com isso, você vem aqui, copia e cola aqui, tá? Que ele já vai vir da forma que tem que ser, com HTTP ou HTTPS, tá? Isso é muito importante. Você colocar o HTTP aqui, ele vai te dar métricas erradas, se o seu site tiver HTTPS. E assim, ao contrário também, se você não tiver o HTTPS e colocar aqui o HTTPS, vai te dar dados errados. Então é importante você colocar tudo bem certinho, tá? Então aqui eu vou colocar aqui claims teste, esse domínio não existe, tá? E vou clicar em continuar. Ó, vou clicar em continuar. Esse número aqui, por questão de segurança, eu vou dar uma esmaecida nele aí para vocês não verem o meu código, tá? E o que acontece? Vocês vão clicar nesse botão aqui, onde tem esse código aqui em HTML. Clica nesse botão aí para você fazer o download desse arquivo, tá? Você vai baixar esse arquivo ali, colocar ele lá no teu computador, beleza? E depois você vai entrar lá na estrutura de pastas do teu FTP para poder fazer o download desse arquivo. Observe que você vai ter que fazer o download desse arquivo na pasta public HTML, ok? Na pasta public HTML, que é a pasta raiz do teu FTP. Tá? Se você não tem esse conhecimento, aí você vai ter que entrar em contato com o servidor de hospedagem e falar, ó, preciso de acesso ao FTP do meu site. Quando eles te passarem o acesso, você vai logar e você vai ver uma estrutura de pastas parecida com essa. Você vai procurar a pasta public HTML ou www, tá? Pode ser alguma dessas duas aí que você vai encontrar. Nossa, aqui também tem o www, se eu não me engano, deixa eu ver. Não tem, tá? Não tem, mas no teu aí provavelmente tenha ou public HTML ou www, uma dessas duas, tá? Clica numa dessas pastas aí, qualquer uma delas.
e coloque esse arquivo aqui dessa forma. Eu vou carregar esse arquivo aqui, tá? E vou colocá-lo aqui dentro da raiz do meu FTP, beleza? Uma vez feito isso, aí sim a gente vai lá, vou voltar aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou pedir para adicionar uma propriedade. Como claims eu sei que agora tem um arquivo, você vai clicar aqui em continuar, ele vai te pedir o arquivo, e depois você vai clicar lá em verificar. Você vai receber uma tela como essa daqui, tá bom? Depois você pode clicar e ir para a propriedade. Tem que estar verdinho dizendo que a propriedade foi verificada, beleza? A partir daí você já vai começar, o Google já vai ter aqui um monitoramento do teu site, né? Ele vai começar a monitorar todos os acessos do teu site, tudo referente ao teu site. E a partir daí você já consegue, tá? Ter esses gráficos, né? Referente ao teu site. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma passada aí para a gente entender mais ou menos aí como é que funciona. Então assim, essa tela principal, tá? do Google Search Console. Nessa tela tem esse quadro chamado desempenho aqui. A gente pode clicar aqui do lado direito, abrir relatório, ele vai mostrar tudo referente ao desempenho. Aqui em cima eu tenho alguns filtros, eu posso adicionar outros filtros também, tá? Por exemplo, aqui eu posso colocar que eu quero ver estatísticas das imagens referentes ao meu site. Eu posso colocar também estatísticas referentes aos vídeos do meu site, tá bom? Então eu posso marcar essas opções aqui para me ver estatísticas referentes. Nesse caso a gente quer ter estatísticas referentes ao tráfego da web, então eu quero colocar o web. Clico em aplicar aqui, ele vai me mostrar aqui um gráfico, tá? Referente aos últimos 3 meses. Eu não quero pegar 3 meses, eu quero pegar 28 dias, por exemplo. Então clico ali, ó, aqui nessa abinha ali, aqui, e vou mudar para os últimos 28 dias. Então ele mostra aqui que nos últimos 28 dias meu site teve lá 909 cliques, tá? Um total de impressões de lá de 101 mil impressões. Quer dizer, ele foi impresso lá na SERP, né, 105 mil vezes, para um total de cliques de 909, tá? Então, o que acontece? Eu posso também ver a média de CTR clicando aqui, você habilita, né, esse quadrinho verde. Pode desabilitar aqui, ó, se você clicar aqui você desabilita. Eu quero ver só o CTR, ele me mostra aqui, ó, CTR aumentou e depois diminuiu, tá vendo? Então em algum momento o CTR estava um pouquinho maior, meu CTR está uma porcaria, já adianto para vocês, tá? Por exemplo, eu posso filtrar só por posição média. Então meu site lá, ele tinha uma posição de 38.7, geralmente a quarta página, né? Aí ele diminuiu, depois ele aumentou, diminuiu, aumentou, ficou nesse sobe e desce aí, e agora ele estabilizou lá em 36º lugar, tá bom? Beleza. Então aqui você consegue, né, obter essas métricas aqui, para você ver como é que está indo o desempenho do teu site e o que você precisa melhorar. No nosso caso aqui é visível, né, que a gente precisa olhar e dar uma analisada no CTR da página, que está muito baixo, tá? A posição média, enfim, está até interessante para a quantidade de cliques que esse site está tendo. Então, né, nos últimos 28 dias ele teve 909 cliques, está interessante, tá? Não está do jeito que eu queria que tivesse, mas está interessante. Isso daqui faz parte do SEO, então, né, imagina um site ter 909 cliques por mês, vocês conseguem imaginar quantos pedidos de orçamento chegam diariamente aqui na Claims para qualquer tipo de serviço, tá? Então é uma média bem interessante, assim, que a gente acha bem bacana, pode ser melhor, claro, mas é uma média bem interessante. Inspeção de URL. O que é inspeção de URL? Se você está em dúvida se o teu site ou se a URL que você está pensando aí está indexada no Google ou não está, você pode vir aqui e colocar, tá, essa URL aqui, ó, https .claims.com.br. Aí você dá um Enter e espera ver o que o Google vai te dizer. Ó, o URL está no Google, mas tem problemas. Aí ele vai te mostrar indicadores de localização atual, ó, não teve nenhum que foi identificado.
Foi até legal ter mostrado esse erro aqui, que eu acho que é um erro meio novo aí. Ele deu um erro referente lá ao meu esquema.org a princípio, tal, do breadcrumbs, interproperty, esquema.org, tá vendo? Então eu tenho que consertar, tá, esse item aqui lá no meu site, tá, referente ao breadcrumbs lá do esquema.org, tá? Eu preciso ajustar isso lá. Então ele vai te alertando, tá? Então ele falou que a URL está indexada, mas tem esse problema. Ele te mostra onde está o problema e cabe você a vir aqui e, né, interpretar. O Google também te dá algumas dicas aqui, ó, ver a documentação da plataforma. Eu particularmente não acho nem um pingo interessante essas documentações do Google, sabe? Eu acho meio atrapalhada. Eu acho que não ajuda muito, mais atrapalha do que ajuda, mas tudo bem. Aqui pelo menos ele mostra onde que está o problema, né? Como a gente instalou lá o breadcrumbs e sabe que tem o breadcrumbs instalado lá, a gente sabe como resolver. Então é mais simples, né? Ainda bem que a plataforma avisa. Essa inspeção de URL também ela funciona caso você queira indexar de imediato uma URL no Google. Por exemplo, vamos dizer que você acabou de colocar um site no ar. Se você for lá no Google e colocar aqui, ó, uma dica, tá? Site, dois pontos, site, dois pontos, aí você coloca o endereço do site, www. Vamos colocar um site qualquer aqui, ó, sabão cracra novo.com.br, tá? Eu coloquei o site porque esse site, dois pontos aqui, ó, vamos colocar um HTTPS aqui também para ficar certinho. Tá? Esse site dois pontos, ele vai te trazer todos os resultados referente a essa URL aqui que a gente está pesquisando. Tá? Já mostro de um site real para vocês. Quando a gente coloca aqui, o Google vai dizer que sua pesquisa por sabão cracra site novo não encontrou nenhum documento correspondente. Quer dizer, essa URL ela ainda não está indexada, tá, na SERP. E vamos dizer que esse seja o seu site novo. Você precisa indexar esse site, afinal, né, você quer que o Google tenha ciência que ele é um site novo. O que você vai fazer? Você vai pegar essa URL, vai colocar aqui, vai lá no Google Search Console, vai jogar essa URL aqui, seja a index lá do teu site. Ó. A URL não está na propriedade. Ele diz que a URL não está indexada. Mas vamos pegar então uma da Cleans lá. Vou botar aqui cleans.com.br, porque está fora do domínio. Sabão cracra, beleza? Sabão cracra. Eu vou dar um pesquisar, essa URL não existe, o Google vai me responder que o URL não está no Google, tá? Eu posso pedir para o Google indexar essa URL, eu vou clicar aqui nesse botão e a partir daí ele vai indexar essa URL para mim. Aí se você for verificar lá na SERP daqui uns 5 minutinhos, tá? Ela já vai estar indexada. Ela já vai estar... Vamos pedir para indexar aqui para ver o que vai acontecer? Depois a gente vai remover, que é outro passo que eu vou mostrar para vocês lá como remover a solicitação. A indexação foi recusada. Durante um teste de tempo foram detectados os problemas de indexação, porque provavelmente essa URL não exista, tá? Então ele não vai indexar, né? Uma página que não existe. Mas se ela existisse, ele ia indexar e daqui uns 5 minutinhos você já poderia ir ali no Google, digitar site, dois pontos, colocar essa URL, ela já apareceria aqui nessa resposta aqui da SERP. Ok? Então é assim que você indexa uma URL. Se você quiser fazer esse trabalho, você pode fazer com todas as URLs do teu site. Então criou um site novo agora, você tem lá um site com 10 páginas, você pode separar quais são essas 10 páginas e jogar aqui. Tem uma outra forma de fazer isso, Flávio, que eu não tenho que ficar jogando URL por URL aqui? Tem! Essa forma se chama sitemap. Já a gente vai chegar ali, tá? Já a gente chega ali. Eu vou te mostrar como é que faz com o sitemap. A única desvantagem do sitemap é que no sitemap o Google não indexa instantâneo, tá? A não ser que ele já conheça muito bem o teu site, visite muitas vezes o teu site diariamente. Se for um site novo, com pouca autoridade, enfim, o Google vai passar menos vezes no teu site. Consequentemente, você vai ter que esperar que ele passe no teu site, para ele ler esse sitemap, para daí ele indexar as URLs que estão nesse sitemap. Tá bom? Então, beleza. Cobertura. Cobertura. Nessa cobertura aqui, ó, ele vai te mostrar alguns relatórios, tá? Inclusive relatórios de erros, tá?
que vão servir exatamente para isso, né? Para você corrigir esses problemas e avisar para o Google quando esses problemas forem corrigidos. Essa é uma das páginas que tem que ficar bem atento com ela aí, porque geralmente esses erros estão relacionados a esquema.org, estão relacionados a erros de URL 404, por exemplo. Você criou uma URL lá, claims.com.br, depois você decidiu mudar de claims em vez de claims com N, colocou claims com M, por exemplo, né? E essa URL deixou de existir, o Google vai te alertar aqui, ó, URL claims com M, né? A gente não encontrou essa URL, você precisa remover ela do índice. Aí o que você vai fazer, né? Aqui embaixo tem aqui os erros de redirecionamento, o URL enviado tem problema de rastreamento, erro no servidor. Então todos esses erros aqui ele vai apontar. Então ó, observe que em algum momento aqui ele já me mostrou, vamos ver se ele mostra alguma coisa aqui. A princípio não vai mostrar nada porque não tem nenhum erro, né? Mas ele vai te mostrando e aqui embaixo vai ter a página, né? Vai ter o URL da página que você precisa ajustar. Então se for um erro de URL, quando você clicar nessa URL aqui, você vai ver que ela não vai estar funcionando. Aí vai caber a você ou remover, tá? Remover essa URL para que ela não apareça mais, ou se for um URL que compensa fazer um direcionamento, aí você pode fazer um redirecionamento dessa URL, tá? Para que ela passe a funcionar. Eu vou ensinar isso para vocês também quando a gente for falar na aula de redirecionamentos, tá? Tipos de redirecionamento. Nesse caso aqui a gente faria um 301, tá? Que seria um redirecionamento como é que fala? Fixo. Você não vai mudar ele mais. Você vai fazer ele e vai ficar lá, provisório, digamos assim, tá? Então, 301. 302 seria caso, eu vou fazer um site teste aqui por enquanto e depois eu vou fazer um redirecionamento 301. Então, você faz o 302 quando você vai usar uma URL temporariamente, tá? Então, temporariamente vai ser claims com M. Depois vai voltar a ser claims com N. Aí você faz um 302, tá bom? Vamos lá. Cobertura, beleza. Sitemaps. Sitemap. Observem aqui que eu tenho vários sitemaps. Eu tenho a plataforma que eu trabalho, é o Joomla, tá? Já tinha falado nos outros vídeos. E o Joomla ele permite que a gente separe os sitemaps aqui. Acho que o WordPress também tem plugins que fazem isso, né? Mas essa ferramenta que eu estou usando, ela separa meus sitemaps. Então você tem um sitemaps só de vídeos, sitemaps do mobile, do nosso site, o sitemap das páginas, né, web, e um sitemap só para imagens. Flávio, o que são esses sitemaps? Que eu não entendi, foi nada. Então no sitemap aqui, ó, você pode clicar aqui, ó, em abrir sitemap. Você vai ver que é um arquivo em XML, tá, com todas as páginas do teu site. Tudo que você determinou que estivesse aqui, tá? Então a gente vai ter que fazer também mais para frente uma aula só falando de sitemap, como você configurar teu sitemap e deixar ele alinhadinho para você informar para o Google, tá bom? Então digamos que você foi lá, fez o teu site lá no WordPress ou Joomla e tal. Você vai buscar por um componente lá, tipo, por exemplo, plugin sitemap for WordPress. Sitemap, ó, sitemap plugin generator. É free, inclusive, ó. Tá lá. Você vai baixar esse cara, tá? Você vai baixar esse cara aí no teu WordPress, vai fazer a instalação dele, tá bom? A partir do momento em que você fizer a instalação dele, você vai configurar tudo mais e tal. E ele vai trazer para você deixa eu ver se ele mostra aqui. Ele vai trazer para você o XML dessa página, tá? Ele vai trazer o XML, que vai ser um arquivo similar a esse aqui, tá? Esse daqui que a gente tá aberto. Vai ser similar a isso daqui. E dentro desse sitemap, ele vai ter todas as URLs, tá? de todas as suas páginas. Então essa é a segunda maneira que você tem. Você vai copiar só esse caminho do teu sitemap aqui, tá? Você não vai precisar copiar tudo, você vai precisar copiar só aqui sitemap. Geralmente, no WordPress acho que vai ser sitemap.xml, não vai ter esse underline XML aqui, então vai ser só isso daqui. Você vai copiar esse caminho, tá? Abre ele aqui, tu tá vendo ele na tela, né? Abriu ele, aí tu pega e copia esse caminho aqui. Aí vai lá em Sitemaps, clica aqui em Sitemaps e pede aqui, ó, para o Google enviar um sitemap, que seria assim, ó, dá um Ctrl V, ele já vai habilitar o botão enviar e você clica em enviar. O que você está fazendo? Você está pegando todas as URLs do teu site e pedindo para o Google indexar. Ok? Se for um blog, Flávio, se for uma loja virtual, cara,
Nesse plugin que você vai baixar, procura lá se você não tem nada relacionado a cron. O que é uma cron? A cron é um comando que tem lá no painel do teu site. Tem que mostrar isso também, cara. Olha lá, cPanel, cron. Inclusive, se você for contratar serviço de hospedagem, cara, dê preferência para hospedagem que tem o serviço de cPanel, tá? Que é esse serviço que eu estou mostrando para você aqui, ó, cPanel, do jeito que você achar melhor aí, tá? Porque aqui ele vai te dar autonomia para fazer esse tipo de coisa. Aí você bota aqui, ó, no cPanel, digita aqui, ó, cron, ele vai aparecer aqui, ó, trabalhos cron, tá vendo? Você clica em cima e você vai configurar nesse plugin teu lá uma atividade para que o servidor rode essa cron a cada X tempo, tá? Então ele vai aqui, a cada 9 horas, ele vai rodar essa cron. O que vai acontecer? Ele vai gerar um novo sitemap para você. Por que eu estou falando isso? Porque os sites, por exemplo, loja virtual, né? Poxa, praticamente todos os dias você vai colocar produto, né? Você vai estar sempre movimentando o site, então esse XML aqui, ele vai mudar todos os dias, né? Então aqui ele tem esse conteúdo aqui hoje, amanhã ele vai ter um produto novo aqui. Se for um blog, amanhã vai postar uma matéria, a matéria não vai estar nesse sitemap aqui, né? Então ele não atualiza automaticamente, a não ser que o plugin que você esteja baixando aí, você tem que se informar para ver se ele atualiza isso daqui, ou você posta alguma coisa e vê se ele veio para cá. Mas geralmente o sitemap ele não se atualiza sozinho, tá? Ou você tem que ficar pedindo para gerar um novo sitemap. Então você vem aqui, configura a tua cron, tá? Configura a tua cron para que ele rode essa cron para que esse sitemap seja atualizado, tá bom? Dúvidas, coloca no comentário, vou te ajudar, cara, tá bom? Eu vou te ajudar, vou pegar na tua mão e vou te ajudar. Então, só não me venha com dúvida de WordPress, cara, porque eu não sou não tenho habilidade com WordPress, mas se eu conseguir ajudar, eu vou ajudar, não tem problema nenhum, tá? Mas tem muita coisa de WordPress aí que se me perguntarem eu não vou saber responder. Mas se for Joomla, vem pro papai aqui que o papai é foda em Joomla, tá bom? Vamos lá, cara. Então uma vez que você tem o seu sitemap lá, você vai colocar teu sitemap aqui, vai clicar no botão enviar e ele vai vir para cá. Observa aqui se ele vai ficar como processado, tá? Processado. Ó, o seu sitemap foi processado, tá tudo bem com o teu sitemap. Pode ser que ele apresente aqui uma mensagem de erro. Teu sitemap foi processado, mas tem X erros. Aí você tem que ir lá no seu sitemap, abre ele lá, verifica quais são os erros, tá? E corrige esses erros antes de enviar novamente para o Google. Aqui você pode inclusive vir aqui e remover um sitemap que você porventura enviou, que não queria ter enviado, ou que está um sitemap que está com problema, você clica nessas 3 bolinhas aqui e remove lá o sitemap, sem problema nenhum, tá bom? Bom, e quando a gente fala, por exemplo, de URLs indesejáveis, né, que é o caso aqui de inspeção de cobertura, ele vai dar aqui pra gente em algum momento, falar, a URL tal, ela parou de funcionar, tá? É o caso que acontece muito com blog, cara. Vamos ver aqui o que a gente pode, por exemplo, blog. Tá? Vamos dizer lá que você tem a matéria aqui, ó, pagamento digital para e-commerce, quais as melhores opções no mercado brasileiro. Vamos dizer que você identificou lá um problema com essa palavra-chave, que você escreveu uma palavra aqui errada e você agora precisa corrigir, tá? A partir do momento em que você vem aqui, vamos dizer que a gente coloque lá que e-commerce é com um M só, que não é, mas vamos dizer que seja. Você vai pegar essa URL agora, né, você vai ajustar, só que ela vai ficar quebrada. Quando você colocar lá com um M só, vai dar um erro 404. Poxa vida, e agora? O que eu faço? Beleza. Você pode fazer o direcionamento 301 que eu indiquei para você, tá? No WordPress, se você pesquisar lá, ó, WordPress plugin redirect 301, ele vai te dar lá, ó, 301 redirects. O que vai fazer esse plugin, por exemplo? Você vai pegar um URL que está com problema, você vai copiar, e vai dizer para o WordPress, a URL não é essa que eu quero que abra, eu quero que abra e-commerce com 2 M's, tá? Aqui, para poder o site entrar. Beleza? Aí você vai lá na cobertura, que vai estar alertando aqui, ó, com um problema, essa URL não existe. Você vai lá fazer a correção, vai clicar aqui na URL, vai ter um botão que você vai apertar aqui, vai ficar bem claro isso para você, bem tranquilo, tá? Você clica na URL e ele vai dizer aqui, ó, o problema foi corrigido. Flávio,
Mas essa URL não faz sentido tá lá, eu não quero essa URL, não tem por que eu ter ela lá, não tem problema nenhum. Você vai vir lá em remoções, tá? Em remoções você vai colocar nova solicitação e vai colocar o URL que você pretende remover aqui, certo? Ele vai te perguntar se você quer remover somente esse URL ou se você quer remover todos os URLs com esse prefixo. Não, eu quero remover somente esse URL. Os outros URLs do meu site estão todos ok. Então, eu coloco o URL aqui e faço todo o procedimento aqui para ele. Não tem, na verdade, não tem nenhum procedimento, né? Então, ó, próximo aqui, ó. URL, remover, ó. Todas as variantes da URL com HTTP serão bloqueadas da pesquisa do Google por cerca de 6 meses. É possível cancelar essa ação a qualquer momento. Por que 6 meses, Flávio? É porque se essa URL realmente não existir mais, tá? Daqui 6 meses ela não vai estar mais no índice do Google. Então não faz sentido. O Google ele vai analisar isso daí a cada 6 meses. Então se ele passar daqui 6 meses e essa URL ainda existir, tem alguma coisa muito errada, tá? Então o que acontece? Ele faz essa análise a cada 6 meses. Se você pedir para remover agora, ele vai remover, daqui 6 meses ele vai passar lá para ver se existe. Se não existir, que é o caso, ele vai ignorar. Então vai passar e não vai te mostrar mais erro. Beleza? Então é isso. Inclusive, se você... É o caso, cara, de alguns clientes meus que faz SEO e às vezes o troço dá tão certo, que foi um caso nosso, inclusive dessa mecânica que eu mostrei na aula passada, mecânica Sophist, que o proprietário da empresa entrou em contato comigo e falou: Flávio, minha mecânica, e é verdade, cara, se vocês entrarem em contato lá com o proprietário dessa mecânica, ele vai falar exatamente isso. Ele me ligou e falou: Flávio, minha mecânica aqui, cara, tá abarrotada de carro, tira pelo amor de Deus a minha campanha aí de SEO do ar, cara, porque eu não tô dando conta de tanto pedido. Aí o que eu tive que fazer? Eu vim aqui em remoções, tá? Peguei todas as URLs dele e fui desindexando um a um aqui para que elas saíssem lá do índice. E eu sabia que isso seria temporário, né? A gente não ia fazer uma remoção dessa. E foi o tempo praticamente certo. A gente passou esse feedback para o cliente. Falou: a gente vai remover, mas vai ficar 6 meses lá fora, tá? E deu certo. Depois de 6 meses o cliente já conseguiu atender a demanda que ele tinha, contratou mais pessoas e depois a gente voltou às URLs e o site hoje continua lá na primeira posição do Google, como vocês bem viram na aula passada, tá bom? Essa ferramenta aqui, até então ela não tinha aqui no Google Search Console, agora ela já passou a ter, você já consegue fazer as remoções por aqui. A gente usava uma ferramenta externa, mas não vem ao caso agora também, até porque não existe mais. Mas agora você já pode fazer todas as remoções por aqui, tá bom? Aqui ele tem um quadro de melhorias aqui, tá? Que ele vai te dando aqui algumas sugestões de melhorias, tá? Eu uso bem pouco essas ferramentinhas aqui do Google, até porque a gente tem lá, né, as ferramentas. Então, ó, velocidade lenta, tá vendo? Vocês vão sempre ver nos meus projetos assim problemas com velocidade, tá? Principalmente vindos do Google, né? Então o Google é bem criterioso com isso daí, e meus projetos lá, infelizmente, eu prefiro que eles sejam um pouquinho mais lentos, mas que tenham todas as funcionalidades, do que um site muito enxuto e que o cliente entre e não tenha usabilidade nenhuma, entende? Ó, mobile, né? Identificador de localizações, enfim, tem alguns erros aí que a gente precisa tratar, logotipos, tá? Então é como eu falei, como eu tenho as ferramentas lá e uso a ferramenta da Mangus Tools lá que é paga, eu não uso essas melhorias aqui. Eu geralmente, tá? Eu só uso para cadastrar novos projetos e acompanhar aqui essa parte de cobertura aqui. Além disso, aqui em desempenho, deixa eu ver se é aqui em desempenho, você consegue aqui embaixo, ó, você consegue ver quais são as palavras-chave com maior desempenho, tá? Então aqui no meu caso aqui, deixa eu ver, cliques, você consegue filtrar aqui, ó, por exemplo, a palavra-chave que me dá mais cliques é a agência de marketing digital, tá bom? Essa palavra-chave teve nos últimos 3 meses, vamos colocar aqui nos últimos 28 dias. Essa palavra-chave aqui, nos últimos 28 dias, ela teve 2.005 impressões, tá? E me rendeu nos últimos 28 dias 29 cliques, tá? Então assim, observe que a importância de você ranquear uma palavra-chave que realmente te dê retorno, tá? Esses dias chegou um cliente para mim perguntando uma palavra-chave lá: mas meu site já está ranqueado na primeira página do Google, no primeiro lugar do Google, inclusive. Eu falei: tá, qual que é a palavra-chave? Ele me passou a palavra-chave, eu coloquei lá no Keyword Finder, fui pesquisar, e aquela pesquisa que eu fiz não recebeu nenhuma resposta, tipo, não tinha, ninguém pesquisava aquele termo. Eu falei: cara, assim é muito fácil colocar uma palavra-chave na primeira página,
né? Então observe que a agência de marketing digital teve 29 cliques. E daí, ó, marketing digital Curitiba, agência de marketing digital, agência de marketing digital Curitiba. Aí você vai somando esses cliques aqui, né? Porque aqui ele vai te dar um relatório gigantesco com todas as palavras-chave que a gente tá, orçamento, gerenciamento de redes sociais, agência de marketing, e tudo isso vai somando, né? E no final deram aqueles 909 cliques, tá bom? Não foi só de uma palavra-chave. Bom, gente, basicamente o que eu precisava passar para vocês sobre Google Search Console é isso, tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, eu vou te ajudar, tá bom? Eu não me canso de falar isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e, cara, se eu te ajudei com alguma coisa nesse vídeo, vamos combinar? Dá um like. Se você não der agora, você vai esquecer no próximo. Então, dá um like agora nesse vídeo aí, tá? Se eu te ajudei com alguma coisa. Se você não gostou dessa videoaula, cara, por favor, vai lá nos comentários e fala assim, Flávio, eu não gostei, por seguinte motivo. Eu vou me aprimorar, eu vou melhorar, eu vou levar um conteúdo de mais qualidade para vocês. Caso você tenha gostado, dá um like ou comenta lá, cara, tá 10, tô acompanhando aqui, sensacional. Ah, cara, esse aí vai ser um termômetro para mim, entendeu? Me ajuda dessa forma aí, que eu te ajudo da melhor maneira possível do outro lado aqui. Beleza? Cara, um grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus, até a próxima aula. Fui!